Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a 2 perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digitem *0 em seu telefone. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constitui-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão presentes hoje conosco o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no segundo trimestre de 2022. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin no segundo trimestre de 2022. Então, antes de comentar os resultados do trimestre, eu gostaria de falar sobre o projeto Figueira, o mais recente passo da nossa trajetória de crescimento sustentável da Klabin. As estatísticas da Empapel sobre o mercado de papel ondulado brasileiro evidenciam que, nos últimos 16 anos, o mercado de papel ondulado cresceu mais que o PIB brasileiro na média anual, com 2,6% contra 1,8% do PIB. Olhando um período mais recente, os últimos 5 anos, por exemplo, com a mudança do perfil de consumo, o desempenho do setor de papel ondulado ficou ainda mais forte na comparação com o PIB brasileiro. Uma média anual de crescimento de 4,1% contra 1% do PIB. Portanto, com a segurança de um mercado resiliente e defensivo, anunciamos o projeto Figueira em fato relevante na data de 20 de julho. O projeto Figueira afirma o quanto acreditamos no valor da integração na Klabin. Desta forma, reforçamos que o investimento numa planta estado-da-arte de produção de papel ondulado trará capacidade de conversão de papel ondulado da Klabin de 1,3 milhão de toneladas ano. Trará estabilidade dos resultados em diferentes ciclos econômicos, por meio da integração do papel em papel ondulado, que historicamente é resiliente e possui baixa volatilidade. Trará reafirmação da nossa posição de liderança de mercado em papel ondulado e do alto nível de serviço oferecido aos clientes. Trará ganho de eficiência e produtividade operacional, com redução no custo de conversão. E o projeto Figueira cria ainda uma plataforma de crescimento na região sudeste do Brasil para um grande site de papel reciclado e papel ondulado, trazendo ainda mais eficiência com otimização logística e diluição de custo fixo. A Klabin tem histórico de projetos com alto retorno e diligência na alocação de capital, e comprovando isso, o retorno sobre o capital investido, medido pelo ROIC, dobrou nos últimos 10 anos, atingindo cerca de 19% ao ano no segundo trimestre de 2022. Além disso, caminhamos para entregar o 13º ano consecutivo de crescimento do EBITDA. Quanto ao segundo trimestre de 2022, tivemos bons resultados com EBITDA de 1,84 milhões. E a aprovação
de pagamento de cerca de 400 milhões em dividendos aos acionistas. Sigo confiante na estratégia de alocação de capital da Klabin, com consistente geração de valor para os acionistas. Agora passo a palavra para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o segundo trimestre. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de resultados crescentes, mostrando outra vez a força do modelo de negócio da Klabin e sua previsibilidade de resultados. Dentre os destaques do período, menciono 3. Volume de vendas recorde, atingindo 1.009.000 toneladas. Receita líquida de 5 bilhões de reais, crescimento de 24% na comparação anual. E dividendos de JCP de 1,5 bilhão de reais nos últimos 12 meses. Na página 4, o volume de vendas cresceu 7% na comparação com o mesmo trimestre de 2021, impulsionado pelo volume de produção da máquina 27. Se valendo da sua flexibilidade, as exportações representaram 47% do volume de vendas no trimestre, 6 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2021. Alavancada pelo maior volume de vendas e aumentos de preços implementados nos últimos trimestres, a receita líquida alcançou 5 bilhões de reais no período, crescimento de 24% na comparação anual. O EBITDA ajustado, excluído efeitos não recorrentes, atingiu 1.843 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, aumento de 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O EBITDA foi beneficiado pelo maior volume de vendas e reajustes de preços, que mais do que compensaram a apreciação da moeda brasileira em relação ao dólar e os aumentos de custos. No próximo slide, o volume de vendas de celulose foi de 424.000 toneladas no período, segundo maior volume desde o início do Puma I, representando o crescimento de 6% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Se beneficiando da alta de preços na comparação anual, bem como do mix de vendas flexível entre geografias e do portfólio com 3 tipos de fibras, a fibra curta, fibra longa e fluff, o preço líquido médio por tonelada foi de $859, 21% acima do segundo trimestre de 2021, alavancando o EBITDA do segmento de celulose, que alcançou 1 bilhão de reais no período. Confirmando a nossa indicação dada no último call de resultados, o custo caixa de produção de celulose ficou estável em relação ao trimestre imediatamente anterior, sendo de R$ 1.273 por tonelada, considerando as 3 fibras. Indo para o slide 6, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 784 milhões de reais no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 3,8 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 14,5%. Avançando à página 7, ao final de junho, a dívida líquida da Klabin era de 20,5 bilhões de reais, aumento de 2,6 bilhões quando comparado a março de 2022. Esse aumento é explicado substancialmente pelo impacto negativo da variação cambial sobre a dívida em dólar, além do fluxo de caixa livre negativo no período. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares encerrou junho em 2,7 vezes, estável em relação ao trimestre anterior e próximo ao mínimo da política de endividamento financeiro da companhia. Relembro a vocês que a Klabin possui uma política de endividamento financeiro que determina de forma clara a sua estrutura de capital target. Essa política está disponível no site de relações com investidores da companhia. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 10 bilhões de reais.
Essa liquidez é formada por 7,4 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A posição de caixa da companhia é suficiente para amortizar a dívida que vence nos próximos 5 anos. O prazo médio de vencimento da dívida ao final do segundo trimestre era de 102 meses, equivalente a aproximadamente 8,5 anos, mesmo nível do trimestre anterior. A Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX, que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado no release de resultados. Passando à página 9, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou o pagamento de dividendos no montante de 399 milhões de reais, a serem pagos no dia 11 de agosto. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram 1,524 bilhões de reais, uma clara evidência da capacidade da companhia de aliar crescimento e pagamento de dividendos, mantendo a disciplina financeira na sua estrutura de capital. A Klabin possui uma política de dividendos e JCP que define de forma clara e objetiva o alvo de remuneração aos investidores via proventos. Essa política também pode ser acessada em nosso site de relações com investidores. Na página 10, o retorno sobre o capital investido, medido pelo ROIC, atingiu 18,6% nos últimos 12 meses, estável em relação ao mesmo período do ano anterior. A Klabin comunica ao mercado de capitais, de forma transparente e constante, a sua visão de alocação de capital por meio das suas políticas de endividamento financeiro e dividendos, bem como por meio do seu plano estratégico de crescimento de longo prazo. A eficiente e diligente alocação de capital, praticada de forma consistente, em conjunto com seu modelo de negócios, transformou o ROIC da companhia na última década e seguirá ditando os próximos passos da Klabin. No slide 11, a primeira etapa do projeto Puma II, que teve seu início de produção no dia 30 de agosto do ano passado, segue seu ramp-up conforme planejado. A segunda fase do projeto, que contará com uma máquina de papel cartão, segue em construção, dentro do cronograma, tendo atingido 47% da execução física em medição realizada no dia 17 de julho, e tem seu startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Desde o início do projeto, foram desembolsados 9,4 bilhões de reais, dos quais 882 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Por último, no slide 12, trago algumas iniciativas e reconhecimentos na temática ESG dos últimos meses. Destaco que aprovamos e implementamos a nova política corporativa de proteção à vida, conjunto de diretrizes, critérios e sanções relacionadas à segurança do colaborador, agora unificada para todas as unidades e negócios. Segurança é um dos pilares do crescimento e valor fundamental da companhia. E essa iniciativa reforça a nossa busca incansável pelo bem-estar das pessoas, que são responsáveis pela construção diária da Klabin. Em junho, divulgamos o relatório de sustentabilidade de 2021 e atualizamos o painel ESG, que reúne todos os indicadores dos temas ambiental, social e governança, compartilhando de forma transparente a evolução da companhia em sua jornada de sustentabilidade. Além disso, nesse trimestre, a Klabin foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo entre os destaques do Índice de Resiliência Climática do CDP. É desta forma, pensando na construção de um futuro sustentável e seguindo a sua trajetória diligente na alocação de capital, com sólido retorno aos acionistas, que a Klabin seguirá seu plano estratégico de crescimento de longo prazo. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Thiago Lafrego, Bradesco BBI. Bom dia a todos. A primeira pergunta em relação ao projeto Figueira, Cristiano, se você puder comentar um pouco sobre o ROIC do projeto numa análise isolada, né? Porque entendo que vocês compraram um terreno que é maior do que o necessário para esse projeto específico, né? Então, como você bem falou, é uma plataforma para crescimento futuro, então imagino que vocês vão fazer, imagino não, né? Vocês já mencionaram que vão fazer outros projetos nesse mesmo terreno. Vocês mencionaram também uma capacidade net, né, de papelão ondulado de 100 mil toneladas, então, enfim, queria entender um pouco melhor sobre isso. Então, só para a pergunta aqui né, quais itens que a gente pode excluir, desculpa, quais itens que a gente pode excluir aqui para fazer uma análise isolada do projeto, e aí, né, em fazendo isso, qual que é o ROIC do projeto num base case e num cenário de estresse. E aí a minha segunda pergunta, saindo um pouco do projeto Figueira, indo mais para o outlook aqui, para preço de kraftliner global, qual que é a cabeça de vocês em relação a esse mercado, né, principalmente levando em consideração agora, né, esse possível cenário de recessão nos Estados Unidos, desaceleração na Europa, só para entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado. Obrigado, Thiago. Então vamos lá. Quanto ao ROIC especificamente do Figueira, então olhando de forma não pela cadeia, que é o que representou o que nós ressaltamos, que é dobrar o ROIC da companhia nos últimos 10 anos, mas olhando especificamente do Figueira, ele, sem dúvida, paga o WACC, é melhor do que o WACC, e ainda esse projeto ele tem essa característica de trazer a possibilidade de colocar nesse mesmo site, dado que é um site de praticamente 1 milhão de metros quadrados, ainda uma terceira onduladeira no futuro, além de pelo menos 2 máquinas de papel reciclado grande. Então, portanto, parte desse investimento que está já contemplando as utilidades, parte das utilidades desse crescimento futuro está incluído no pagamento, no retorno do investimento do papelão do lado hoje. Portanto, ele isoladamente é melhor do que o WACC da companhia, e olhando numa visão que é como a gente costuma ver, na visão de cadeia e criando essa plataforma de crescimento futuro, ele segue na mesma trajetória de melhora do nosso ROIC da cadeia. Então, a gente está bastante seguro, isso só reforça tudo aquilo que a gente vem falando. Essas 100 mil toneladas adicionais, uma vez que eu citei a capacidade total de 1,3 milhões, obviamente, 1,3 milhões de toneladas é para representar a capacidade e a resiliência que a gente tem para poder converter papel no Brasil, caso haja alguma volatilidade, aí eu já emendo na sequência com a sua pergunta sobre o liner. Mas ainda para confirmar no Figueira, são 100 mil toneladas adicionais que vão ajudar ter essa capacidade, mas além dessa capacidade, como eu falei, ela na minha fala inicial, ela traz a possibilidade de diluição de custo fixo do site, traz mais tecnologia, equipamentos mais modernos, reduz o nosso custo de conversão e cria, sem dúvida nenhuma, essa plataforma que eu tanto falei para crescimento futuro. Então, enfim, a gente está bastante seguro daquilo que a gente fez, tá? Quanto ao liner, eu vou... Pois não? Desculpa te interromper antes de você ir para a segunda pergunta. Existe a possibilidade de você quantificar um pouco, pelo menos um range desse ROIC no base case, ou enfim, um range ou pelo menos quais ajustes a gente deveria fazer para fazer uma análise isolada do projeto, né? Que itens tirar, qual é o ganho de eficiência, quantos percentuais a mais, pontos percentuais a mais na margem vocês esperam, né, no business isolado, só para a gente tentar fazer uma conta aqui um pouco mais, enfim, mais realista.
Tiago, é o Marcos Ivo falando, eu vou complementar aqui com alguns números específicos. Primeiro, lembrar que nós temos 200 milhões de impostos recuperáveis, a sua maior parte impostos que a recuperação é imediata. Segundo, nós falamos também claramente que tem 90 milhões dentro desse CAPEX, que é para preparação do site para a futura máquina de papel reciclado. Esses 90 milhões sendo feitos agora, eles trazem uma redução de custo importante, além de facilitar muito o projeto futuro. Adicionalmente, dentro desse CAPEX, o Cristiano mencionou, nós temos um terreno de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, e que essa primeira etapa do projeto vai usar uma pequena fração, em torno aí de 10% do terreno, então claramente mostra que tem um outro pedaço do CAPEX que está relacionado ao projeto futuro. Do ponto de vista de ROIC, como de costume, em todos os projetos da Klabin, a gente não publica a TIR ou ROIC específica do projeto. Aqui o que o Cristiano colocou, que esse é um projeto que ele é gerador de valor, portanto, ele tem um ROIC, uma TIR acima do custo de capital da companhia, o que também é fato que ele tem um retorno, quando olhado isoladamente, quando desprezado toda a questão da integração da cadeia que ele compõe o modelo de negócio da Klabin, que não é a forma que a gente gosta de olhar, mas fazendo esse disclaimer, ainda que se assim fosse olhado, ele é gerador de valor, mas tem um retorno abaixo do que é o ROIC médio da Klabin. Mas ele é importante para compor o modelo de negócio, que é esse modelo de negócio que permite a Klabin estar entregando um ROIC em torno de 20%, como foi no ano passado. O Tiago, e só para trazer para o lado operacional, justifica dizer o seguinte: as 100 mil toneladas, que pode aparentemente parecer pouco, a exportação mensal da Klabin de kraftliner é da ordem de 35 mil. Tá? Então, é óbvio que quando eu trago essa capacidade adicional, isso traz mais flexibilidade que aquilo que a gente tanto fala, que é tanto a nossa característica na nossa operação. Ok, Tiago? Então, seguindo... Obrigado. Ok. Quanto ao liner, eu vou começar a falar, mas temos tanto o Flávio quanto o Soares, como ambos estão fora, eu estou com alguma dúvida sobre o link deles. Então, eu começo a falar, mas se eles acharem que a minha resposta não foi completa, eles, obviamente, podem entrar para complementar. A situação atual, como a gente sempre traz para vocês, o liner ele tem um impacto direto, né? Principalmente do kraftliner fibra virgem, ele tem impacto direto da própria exportação americana. Né? Exportação americana ela vinha reduzindo no mês a mês, vinha trazendo essa redução histórica por esses vários anos, né? Podemos falar 12, mas mais recentemente por pelo crescimento de expedição de caixa nos Estados Unidos, ou seja, o consumo nos Estados Unidos recente, eles vinham reduzindo essa exportação e isso favoreceu, essa é a primeira parte da história, favoreceu, sem dúvida alguma, o preço do liner internacional. Obviamente, a gente sentiu esse efeito positivo. Né? Agora, complementando, aí estou fazendo um pouco do histórico rápido, do lado cheio do copo. Né? A gente teve paradas de fábrica nos Estados Unidos, a gente teve questões climáticas também no hemisfério norte, tivemos alguns eventos de incêndio em alguns fabricantes do mundo, tivemos agora mais recente, obviamente, a crise energética. Portanto, tem uma circunstância de mercado que eu poderia falar, num curto prazo, ela tem trazido a sustentação do preço que veio até aqui. Óbvio que daqui para frente, tá? A gente não tem como fazer vista grossa para o aumento do juro no mundo todo, e também, obviamente, nos Estados Unidos, talvez o maior foco de todos nós hoje, né? E isso vai trazer, de alguma forma, a redução no consumo, e essa redução no consumo de caixa nos Estados Unidos também deve ser revertido para a volta de uma parte dessa exportação, o que vai trazer, vai afrouxar um pouco o mercado, portanto, vai trazer o liner para um preço provavelmente mais baixo do que é hoje. A gente não consegue, obviamente, ter o timing dessas coisas,
mas a tendência que se vê é essa. E essa mesma situação se repete na Europa, que também terá a mesma situação de aumento de juro e, consequentemente, a redução no consumo. Então, portanto, esse combate da inflação global, sim, vai afetar a curva de preços do liner, como os outros produtos com maior característica de commodity. Portanto, isso me dá a oportunidade de dizer que, olha só, o investimento em papelão ondulado, que tem uma curva muito próxima ou acima da inflação relativa ao preço no tempo, e bastante resiliente, uma vez que mesmo no Brasil, que apesar da gente já ver a inflexão da curva da inflação, mas mesmo no Brasil pode vir a ter algum impacto de renda, obviamente, tanto eu vou usar o papel ondulado para converter papel, compensando a queda do preço internacional, como o próprio papel ondulado, por ter a característica de estar ligado a 70% de alimento, a gente sabe que o consumo de alimento ele é muito mais resiliente que qualquer outro. E mesmo que haja repetindo, uma perda de renda, por exemplo, no próximo ano, a gente não espera isso, mas caso isso aconteça, o que existe na prática é uma troca de ticket, que a gente fala. Eu sempre explico para vocês a migração da proteína vermelha para branca e assim por diante. Mas o volume de papelão ondulado, ele é bastante resiliente, dado os números que a gente, inclusive, repassou com vocês. Então, Soares e Flávio, um de vocês, se quiserem complementar, fiquem à vontade, por favor. Obrigado, Clis. Tá bem completa a resposta. É isso mesmo, a gente vê essa acomodação. A gente tem uma questão que estruturalmente segue muito forte os mercados. A gente também tem uma pressão de custo, como você mencionou, o que faz com que essa possível acomodação dos preços seja lenta. Perfeito. Obrigado, Cristiano, Flávio e Ivo. Nossa próxima pergunta é de Caio Greiner, Banco BTG Pactual. Pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Cristiano, desculpa insistir um pouco nesse ponto do projeto, mas acho que, assim como acho que todos os analistas estão aqui na linha, vão saber que foi um grande tópico de discussão com os investidores aí ao longo da última semana, ao longo dos últimos dias, então acho que vale a pena a gente pegar o máximo de informação possível com vocês. Mas acho que eu só queria explorar, na verdade, eu fazer duas perguntas. A primeira, você esclarecer um pouco sobre essa diferença do CAPEX por tonelada para esse projeto versus alguns outros da indústria, né, versus até aquela informação que vocês deram na aquisição da IP algum tempo atrás, mas acho que esse ponto ficou claro. A gente também, claro, tem que considerar a inflação, tem que considerar todos esses pontos da expansão futura e acho que isso está um pouco mais claro, sim. Mas acho que um segundo ponto, a minha pergunta, na verdade, vai ser assim, por que fazer esse projeto agora, gerando essa quantidade acho que pode dizer de barulho que gerou, né? Porque assim, para entender mesmo as motivações da companhia pelo timing. Porque assim, chama muita atenção os comentários dos conselheiros independentes na ata de aprovação, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, colocando o projeto como um NPV negativo em alguns cenários ou como uma tiro muito apertada. E mesmo assim, nas nossas contas, a gente chega numa conclusão muito parecida também. Então, de novo, a minha pergunta é por que aprovar o projeto nessas condições? A gente sabe, a gente entende todos esses pontos que faz parte do roadmap estratégico da companhia, mas talvez não faria sentido pensar em outra alternativa nesse momento, ou postergar esse investimento um pouco mais para frente. A gente sabe que vocês têm projetos projetos excelentes no sul do país, para talvez pensar em expansão de sackcraft, de craftliner, pensar em expansão de celulose, de fibra longa, que a gente sabe que, enfim, como está demandada hoje, como está faltando no mundo. Então, assim, só entender um pouco as motivações e o timing por trás dessa aprovação. Tem alguma coisa, assim, de vocês quererem, talvez, fincar a bandeira, já se posicionar para não deixar outros competidores entrarem? Então, só ouvir um pouquinho mais sobre esse tema do projeto, porque acho que, de novo, foi muito relevante as discussões recentes que a gente vem tendo. E a segunda pergunta mais rápida, eu queria ouvir do Nico se ele pudesse passar para a gente um outlook desse curto prazo de celulose que a gente vem acompanhando. Acho que a pergunta que a gente mais recebe dos investidores, não só para a Klabin, mas para a commodity de maneira geral, é quando normaliza, né? A gente tem visto tendências opostas a isso e queria ouvir um pouco de você, Nico, como é que você está percebendo esse ambiente de demanda de curto prazo? Você acha que ainda tem espaço para os preços permanecerem
num ambiente, num patamar um pouco mais elevado por mais tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Ótima pergunta, vai ser bom poder transcorrer sobre esses pontos. Faz assim, então vamos responder primeiro da celulose, e aí eu fico mais à vontade para responder a primeira parte que me pareceu um pouco mais longa, mas vamos iniciar então pelo Nico. Oi, Caio, bom dia, obrigado pela pergunta. Caio, olhando no curto prazo, nesse cenário desse trimestre aqui, a expectativa é bastante positiva. Como vocês têm visto, o mercado segue bastante resiliente, com destaque para geografias como Europa, Estados Unidos, Pacífico da Ásia também, de forma geral, e Oriente Médio e África. Todos esses países, geografias, vêm performando de uma forma muito boa do ponto de vista de consumo de fibras de forma geral. Eu falo aqui mais especificamente das 3 fibras, né? Fibra curta, fibra longa e fluff. O mercado que destoa um pouco mais das demais regiões é a China, mas aí é mais uma questão voltada para o aspecto macro, que aí acho que vocês têm um entendimento até melhor do que eu. Mas a China, ainda assim, do ponto de vista de consumo e de demanda de forma geral, segue bem, sem grandes problemas. Então, a perspectiva para esse terceiro trimestre é bastante positiva. Ok, Caio. Então, agora vamos talvez tentar explorar todos os pontos que você colocou, voltando então para o projeto Figueira. Veja, o primeiro ponto quanto ao CAPEX, vocês sabem que na hora de fazer uma avaliação desse investimento, a gente compara com M&A, né? O quanto custa a aquisição de um concorrente por tonelada, por exemplo, da mesma forma que a gente olha o investimento comparado com outros investimentos de papelão ondulado no Brasil e no mundo. Então, esse número é um número absolutamente em linha com aquilo do lado do investimento em equipamentos, absolutamente em linha com qualquer outro investimento que possa ter no mundo hoje por tonelada. Toda a inflação de custo que tem sido representada por meio tanto no custo de produção dos ferrosos e de todos os equipamentos eletroeletrônicos, etc., que vão compor uma fábrica estado da arte nesse contexto, hoje ele seja aqui, seja em qualquer outro lugar, até gostaria de dizer que acho que não só pelo custo, mas também pela capacidade de entrega, e nenhum demérito a qualquer outro projeto do mundo, mas olhando para os projetos da Klabin, no qual a gente tem bastante orgulho de dizer, o prazo prometido e o prazo entregue nos últimos 10 anos, somente para ficar numa história recente de uma empresa de 123, né, o compromisso e a entrega nos projetos, no custo e no tempo, reforça cada vez mais que a gente tem expertise para fazer fábrica. Tá? Quanto a olhar os movimentos recentes, que foi o caso da Haiti, um pouco mais para trás tivemos outras 2 empresas, como a própria, uma empresa em Manaus, uma empresa no Paraná. Esses M&As, eles são, obviamente, momentos que acontecem, muitas dessas empresas são familiares, citando agora as empresas brasileiras menores. A gente está sempre atento e feliz se surgir a oportunidade de poder agregar essas empresas no contexto da Klabin. A Klabin foca num percentual de market share crescente para o futuro, consistente. Então, esse olhar ele sempre teve e sempre terá. Se a gente nesse momento, optou por investimento em fábrica em comparação com, por exemplo, um M&A, é porque, obviamente, o mercado não estava disponível para que houvesse um M&A da magnitude no qual a gente fez. Mas não é só isso, né? O Sudeste, especificamente, ele requer
uma competitividade. O Brasil ele é não quero ser aqui falar de geografia, mas vocês sabem bem das nossas dimensões continentais. E o Sudeste, ele é o lugar de maior competição. Então, cabe à Klabin, que é o líder de mercado, ter os melhores equipamentos, ter o menor custo, ter a maior otimização logística das suas fábricas e entregar para os seus clientes o melhor nível de serviço, uma vez que somos, então, fornecedores dos principais end-users globais que estão localizados nessa região. Então, portanto, esse investimento ele é consistente com a nossa fala, ele representa o objetivo de integração, uma vez que, e aí é fácil, é esperado isso, uma vez que eu aumento a capacidade de papel para a caixa de papel ondulado e vou vender esse papel no mundo, uma parte disso sempre vai ser integrado. Como aumenta o volume do papel, aumentará, na medida que a gente conseguir, o nível de integração para garantir um número que a gente considera ótimo dentro da Klabin, visando a estabilidade dos resultados e, obviamente, os pagamentos de dividendos, que é um foco dessa companhia. Tá? Então, continuaremos crescendo também em conversão, olhando as melhores oportunidades para garantir a estabilidade da companhia. Quanto se eu não me engano, você usou a palavra barulho, olha, eu sou da seguinte opinião, nós tivemos ricas contribuições, constantemente a gente fala sobre diversidade de opiniões, o que tanto enriquece a governança dessa companhia. Essa companhia se transformou em governança nos últimos anos. Temos rico debate sobre estratégia na companhia, representado por todos os membros da diretoria, recomendando ao Conselho de Administração, que tem, obviamente, nos últimos anos, todo o plantel ali disponível de pessoas para poder avaliar esses investimentos, no qual a diretoria recomenda, pelo menos desde 2018, um ano após a minha nomeação, né? Essa visão, ela é uma visão de longo prazo, não tem como ser diferente numa empresa. Eu faria até uma pergunta para vocês: como numa empresa de 123 anos, que é basicamente uma empresa florestal, que prepara campos, áreas para que a gente venha a investir daqui 5, 10 anos, né? O como não pode se pensar de forma estratégica e de longo prazo. E isso que poderia ficar num discurso solto, não, ele está representado no aumento constante e no foco dessa companhia, de todos os seus administradores, tanto do conselho quanto da administração, de melhora sobre o capital investido da companhia. E aí, por fim, quanto a investimentos melhores, se não me engano, você colocou dessa forma, veja, nós realmente temos um pipeline de investimentos promissores. Todos eles trarão melhora, inclusive, do ROIC da companhia, onde a gente tem estudado melhoria de capacidade, aumento de capacidade significativo em sites existentes, portanto, com diluição de custo fixo, aproveitando o CAPEX já instalado por ser um brownfield. Então, toda essa nossa reafirmação que o ROIC, que dobrou nos últimos 10 anos, continuará consistentemente melhorando, é pela certeza desses investimentos que nós traremos. Tá? O porquê papelão do lado agora e não os outros? Simplesmente pelo compromisso com os nossos clientes de atendimento. Tá? Então, aqui não teve marcação de terreno, aqui é uma conta matemática de quanto se movimenta o PIB no Brasil. Esses investimentos eles têm maturidade, eles têm 2 anos para ser construídos, e a gente enxerga em dado momento que é necessário trazer capacidade, porque o papelão do lado, veja esse ano, ele teve um primeiro semestre, um primeiro trimestre principalmente, ruim em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, cerca de 10%, se eu não me engano, e aí toda a capacidade instalada ela ficou abaixo. Só que se você volta para os trimestres do terceiro trimestre do ano anterior, na verdade a gente estava
vocês viam reportagem, tudo quanto é jornal, de falta de papel ondulado. Então, isso daqui é uma conta matemática precisa de atendimento a nível de serviço para cliente. Essa é a necessidade de trazer agora. Os outros investimentos estão passando por um processo de estudo de engenharia, estão passando por um processo de estudo de área para crescimento, obviamente, em florestas, e assim que isso estiver maduro, mas não tenha dúvida que a gente vai apresentar para o Conselho de Administração fazer as apreciações necessárias. Nossa próxima pergunta é de Rafael Barcelos, Santander. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta seria sobre os spreads entre fibras. A Klabin tem se destacado, né, nos últimos anos por essa diversificação aí no mix de fibras e particularmente nos últimos trimestres a empresa tem se beneficiado, né, por esses spreads mais favoráveis. Dito isso, eu gostaria de entender de vocês como vocês estão vendo essa dinâmica agora para o segundo semestre desse ano. E a minha segunda pergunta seria mais um follow-up sobre o projeto Figueira, e aí, desculpa por voltar nele aqui novamente, mas vocês comentaram bastante sobre os ganhos de eficiência que esse projeto pode trazer. Uma parte dessa capacidade, inclusive, entendo que será um replacement, né? São 240 mil toneladas, mas são 100 de capacidade net. Então, dito isso, eu queria entender da visão de vocês o quão menor seria esse custo, né, dessa operação versus o nível de custo, ou mesmo margem das operações correntes. Seria interessante a gente entender. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, vamos começar com a avaliação do spread com o Nico e, na sequência, o Marcos Ivo responde. Oi, Rafael, bom dia, obrigado. Eu vou dividir a pergunta em dois, porque quando a gente está falando de fibra longa, então a gente fala fluff e fibra longa em fardos também, né? Esse spread mais significativo de fibras, no caso do fluff, que hoje ultrapassa aí $400 por tonelada, isso tem a ver muito com o contexto de que o fluff, como já dito anteriormente, é um segmento que tem uma dependência grande de embarques em container, sabendo que a disponibilidade e também a questão dos fretes em containers tiveram um impacto mais significativo nesse segmento. Não posso deixar de mencionar o fechamento de capacidade nos Estados Unidos, que teve um impacto aí de cerca de 280 mil toneladas, entre outros problemas, né, problemas de produção, tanto aqui na Argentina, por exemplo, como também nos Estados Unidos, que acabaram por favorecer o mercado de forma geral. O fluff, olhando a longo prazo, é um produto que deve continuar a se destacar ou ficar descolado das outras fibras, dado que não há nenhum anúncio de novas capacidades entrantes no mercado. Com relação à fibra longa em fardos e o diferencial de preços com fibra curta, acho que vale lembrar um pouco do histórico. Normalmente, o histórico fala de um gap de 80 a 100 dólares por tonelada. Esse gap, no início do ano, chegou a mais de 200 dólares por tonelada. E a motivação por trás disso é porque a fibra longa ela teve uma subida de preços mais acelerada no final do quarto trimestre do ano passado e depois no primeiro trimestre desse ano, enquanto o eucalipto ele demorou um pouco mais para poder subir. Hoje o gap está em torno na Europa, mais ou menos, com um novo anúncio de preços que foi feito para o mês de agosto, de 40 dólares por tonelada, trazendo a fibra longa para um patamar de 1.520, vai proporcionar um gap hoje de 140 dólares por tonelada entre fibra longa e fardos e eucalipto, um gap que a gente acredita que é o gap que deve permanecer para o resto do ano. Rafael, Marcos Ivo falando, eu vou responder qualitativamente, tá? Sem dúvida nenhuma que nós temos um ganho de eficiência com a fábrica nova do Projeto Figueira. Nós temos ganho tanto no custo fixo quanto no custo variável. Falar de custo fixo, a maior fábrica de papelão ondulado da Klabin hoje, em Jundiaí, tem aproximadamente 120 mil toneladas. Portanto, eu tenho várias outras fábricas bem menores que isso. Essa fábrica terá uma capacidade, nessa primeira fase, de 240 mil toneladas. Então, claramente, será uma fábrica que terá um custo fixo por tonelada de papelão ondulado inferior para maior diluição de custo fixo. Lembrando que, ao longo do tempo, quando a gente implementar a visão que nós temos para esse site, que tem uma localização super estratégica
dentro do maior mercado consumidor de papel ondulado do Brasil, essa diluição será ainda maior. Do lado do custo variável, essa é uma fábrica estado da arte, com equipamentos com a melhor tecnologia existente, e que, inclusive, ela também terá um custo variável menor do que a média da Klabin, em função do menor refúgio. O papel é o mesmo, mas na prática o que vai acontecer é que você tem um menor refúgio, significa que você utilizará menos papel por cada tonelada de caixa que você produzir. Dessa forma, a gente terá, sim, um ganho importante na margem por tonelada ou na margem EBITDA, nas caixas que forem produzidas no site do Projeto Figueira. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Carlos de Alba, Morgan Stanley. Yeah, thank you very much. Just maybe another aspect on Figueira project. Could you elaborate a little bit, and sorry if I missed this earlier, but could you elaborate a little bit as to why the net capacity increase is only 100,000 tons when the capacity of the plant is 240? Yeah, if you could give us some color as to what explains the gap, and if that in any way has an impact on this sort of discrepancies and difference of opinions that the management team and the majority of the board members have versus the independent board members that voted against the project or at least expressed serious concerns about the returns. And then the second point is on the cost front. I mean, all the companies that we have been discussing the second quarter results with have been posting cost pressures, or are seeing cost pressures and have been posting higher costs. What do you see going forward for the company? You see continuous increases, single digits, double digits, or more of a stable performance from what we saw in the second quarter? Thank you very much. Obrigado, Carlos. Eu vou começar a resposta, e se o Marco achar que é apropriado, ele complementa ainda sobre custo, tá? Mas iniciando ainda sobre a capacidade net de 100 mil, né? O objetivo principal, colocando um super site, como nós chamamos, inclusive, que pode ter uma terceira onduladeira no futuro, tá? Esse super site ele traz a possibilidade de desligamento de máquinas menores distribuídas nas outras unidades, né? E se isso ocorrer lá na frente, portanto, a premissa do projeto é conservadora no sentido de que lá, se tiver a necessidade só de 100 mil, nós vamos trabalhar com esse volume adicional e otimizar isso em alguma outra máquina menor. A gente comprou muitas unidades recentemente e tem máquinas pequenas distribuídas nessas unidades. Agora, supondo, isso é o business case, supondo que lá na frente o mercado esteja favorável, melhor do que aquele que a gente previu, pode ser que nem essas máquinas menores sejam desligadas, tudo vai ser, como você bem sabe, a gente faz o plano da melhor forma possível, a gente está jogando sim com a segurança de um business case conservador, esse é um número para a otimização de custo. Agora, se a margem lá na frente permitir, porque esse será um trabalho constante da Klabin daqui para frente, como é importante isso no nosso setor, de ganhar sempre a otimização desses super sites, mas focando sempre o nível de serviço, que é a distribuição do nosso footprint. Então, é um meio termo de atendimento com otimização, e isso vai ser decidido lá na frente. Portanto, o que está na premissa, eu garanto que é o modelo mais conservador possível, como foi todos os últimos business cases da Klabin apresentado nesses últimos 10 anos. Especificamente, antes de passar para o custo, veja, esse debate ele foi muito rico no Conselho.
no qual a gente agradece e sabe o quanto contribuiu para a avaliação. E o debate, ele ficou, eu vou, para mim, de forma objetiva, o debate ficou muito entre essa postura de ter a crença nesse modelo de negócio integrado, no qual precisa continuar investindo para atender aos seus clientes e assim por diante, e uma visão que é absolutamente favorável, também de uma proteção maior numa eventualidade crise ainda mais rigorosa do que a gente já prevê para os próximos anos e assim por diante. E a avaliação do grupo, porque para mim, como todos nós, somos num grupo grande, um ou outro expõe o ponto, a gente ouve e isso vai construindo a solução, que é como eu vejo, a administração é uma só e consistente naquilo que faz a partir dos debates. Ao final disso, a conclusão da administração da companhia foi: vamos continuar focando no modelo de negócio da companhia, no atendimento aos nossos clientes, na confirmação dessa melhoria do ROIC que a gente já fez nos últimos 10 anos e vai continuar fazendo, porque este projeto de papel ondulado, portanto, de integração, traz redução da volatilidade de outros mercados, como você bem sabe, por exemplo, a exposição do mercado internacional de papéis. Portanto, foi um debate rico, positivo. Quanto aos custos, eu vou pedir para... Eu já falei um pouco de inflação, que eu acho que responde parte da expectativa de custo, mas o Marcos, com certeza, pode enriquecer melhor. Carlos, em relação ao custo para o segundo semestre, considerando a manutenção, então aqui é uma premissa, considerando a manutenção dos preços das matérias-primas que nós utilizamos no nosso processo produtivo, no patamar que elas estão agora, e aqui estou falando especialmente de petróleo e derivados e químicos, se essa premissa se confirmar, a expectativa da Klabin é que o custo caixa de produção de celulose e papéis, excluídos os efeitos de parada geral, eles sejam no mesmo patamar no segundo semestre do ano do que nós tivemos nessa primeira parte do ano. Carlos, só um complemento que o Marcos foi preciso na resposta, mas eu vou tentar trazer para um aspecto também estrutural, que nós já falamos várias vezes com todos vocês, e peço perdão se eu for repetitivo, mas a Klabin está num processo de crescimento. A gente acredita em crescimento da sua capacidade orgânica, na região na qual a gente opera, sul do país, voltado para os produtos que a gente teve sucesso recente, por exemplo, o Fluff, que é um produto de grande sucesso na companhia, o próprio Eucaliner e outros. Então, se a gente está, o Sacraft também foi citado em algum momento. Então, portanto, se a gente olha para a companhia com possibilidade de crescimento orgânico, tal qual nós fizemos no Puma 2, tá? Significa que a gente preferiu ser ágil no mercado e fazer os investimentos das máquinas e fazer a compra de madeira de terceiros num primeiro ciclo que a gente chama, que no caso do eucalipto, por exemplo, são 7 anos. Essa madeira de terceiro veio mais distante, né? E a gente, obviamente, comprou durante esses 7 anos, a gente veio comprando áreas para daí fazer a silvicultura, o plantio, para o segundo ciclo, o custo estrutural da madeira da Klabin cair, né? Então, esse recado, com todo o recado positivo que a gente quer dar para vocês, a companhia se antecipou ao crescimento, aproveitando a madeira que tinha um pouco mais distante, mas fazendo um trabalho bastante estrutural para voltar a muito próximo do raio médio que a gente tinha até recentemente na Klabin. Então, a Klabin, olhando só nesses 10 anos que a gente tem tanto falado com vocês, saiu de 1,5 milhões de toneladas para 4,7 milhões de toneladas, basicamente já utilizando a capacidade da máquina 28, que é a última fase do Puma 2.
E com esse número e com esse volume, com esse tamanho de crescimento que nós tivemos, com pouca alteração no raio médio estrutural. Então, eu só quis dar esse aspecto do custo estrutural, mas, obviamente, eu acho que a sua pergunta foi mais focada na resposta que o Marcos deu. Obrigado. Thank you. Yeah, thank you very much. Great discussion, and congratulations on the transparency with which you handle the discussions about Figueira with the board. It really shows commitment to transparency. Thank you. Nossa próxima pergunta é de Daniel Sasson, Itaú BBA. Pode prosseguir. Oi. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. A minha pergunta, na verdade, é mais na parte de preço realizado. Vocês têm tido uma performance bastante boa versus concorrentes em relação a descontos aí dos preços lista, né, do benchmark. Se vocês puderem comentar um pouquinho, de repente, se vocês atribuem essa performance melhor ou mais forte, de repente, ao mix geográfico de vocês, ou se vocês acham que, de repente, vocês têm tido um lagging aí para invoice, né, nos seus pedidos para a Ásia, um pouco mais baixo e menor, né, mais rápido, e, portanto, tem conseguido se aproveitar melhor ou realizar melhor esse aumento recente dos preços da celulose. Enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho também o quanto das vendas de vocês está mais exposta ao mercado 100% spot, e o quanto talvez esteja um pouco amarrada em contratos aí de alguns meses com clientes eventualmente um pouco maiores. Eu agradeço. Queria entender um pouquinho da cabeça de vocês em relação a eventualmente buscar fazer contratos de mais longo prazo com os seus clientes para reduzir a volatilidade dos preços da celulose, se para vocês é algo que talvez não faça tanta diferença assim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. O Nico vai discorrer, então. Oi, Daniel. Obrigado pela pergunta e pelos comentários. Veja, gerenciamento da receita é o carro-chefe de qualquer discussão aqui relacionada a todas as unidades de negócio da companhia. Um pouco do que você comentou, os contratos de longo prazo, mercado spot não é um mercado onde a gente vem atuando, acho que vocês sabem bem disso. Eu já tinha comentado, acho que no call do primeiro trimestre, a gente tem mais de 90% hoje da nossa produção contratada, contratos que são honrados do começo ao fim. O que aconteceu é que a gente tem uma menor exposição para o mercado da Ásia hoje, né? Já dito também anteriormente, foi uma decisão estratégica tomada pela companhia no sentido de diminuir a exposição para o mercado asiático, visto que a gente já naquele momento percebia que era um mercado que ia mais sofrer do ponto de vista de preço. Então, é uma combinação dos contratos hoje firmados nas geografias como Europa, Estados Unidos. Vocês sabem que a Klabin também tem uma presença grande no Brasil, percentualmente falando, é o maior fornecedor de celulose no Brasil, né? Dentro de toda a capacidade de produção da Klabin. E os preços no Brasil seguem o índice de referência Europa. Então, dado esse contexto, isso acabou fazendo com que o nosso preço médio ficasse bastante elevado no período. Mercado spot não é um mercado onde a gente não vem atuando, porque simplesmente não temos capacidade para poder atuar nesses mercados, dado todos os contratos firmados. Obrigado, Nico. Nossa próxima pergunta é de Caio Ribeiro, BofA. Pode prosseguir. Obrigado e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, aqui voltando no projeto Figueira, né, com relação a futuras expansões, eu queria perguntar para vocês se vocês teriam algum estudo preliminar, né, de qual o capex por tonelada
que seria necessário, né, para destravar novas expansões nesse site? Pode ser até um range, né, só para ajudar a gente a entender, né, que tipo de melhora nos economics aí de futuros projetos que vocês poderiam ter nesse site. E sobre os ativos, né, que vocês procurariam fechar, né, de 140 mil toneladas, eu queria só ver se vocês podiam passar uma cor da margem na média desses ativos, a margem EBITDA, e especificamente se alguns estão rodando com margem negativa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Olha só, começando, não dá para a gente dar essa estimativa sobre o CAPEX, e não por falta de transparência, não. Agora, é muito pelo contrário. Veja, essa conta ela é aritmética se a gente olhar para os recentes investimentos, qualquer um, Brasil e no mundo, dividindo, obviamente, o volume, o investimento pelo volume instalado da fábrica, né? Dado esse número, a gente tem a proporção, obviamente, de mão de obra, aço e assim por diante, os fretes estão bastante impactados, etc. Tudo isso virá representado nas cotações de novos investimentos que a gente, porventura, venha a avaliar. Então, eu recomendo que a melhor forma, eu não posso dar nenhum guidance em relação a isso, de novo, não porque eu não tenho número, não porque eu estou não dando número, mas é porque simplesmente esse é o número dado a instabilidade econômica hoje, no Brasil e no mundo. Esses números eles têm pouca validade. Então, a nossa área de engenharia vai se dedicar para os investimentos, etc., e depois, para saber exatamente o escopo, né? E depois, as propostas elas têm prazo de validade muito curto, de novo, dado a instabilidade. Então, eu não consigo te dar esse número, mas posso trazer para você, pelo menos, a nossa segurança de sempre ser muito eficiente nesses investimentos. Segunda parte da resposta, o Marcos vai ajudar. E, Caio, completando, eu acho que na pergunta do Rafael, eu já comentei, a gente vem respondendo qualitativamente, tá? Os ganhos virão de maior diluição de custo fixo, menor refúgio que impacta custo variável. O Cristiano já comentou que isso vem via um potencial fechamento de máquinas espalhadas nos 6 sites que temos na região mais antigas, assim como a gente pode desligar turnos ineficientes. Então, é desse rol de itens que virão à eficiência, mas sem dúvida nenhuma é um site que tem uma margem EBITDA ou reais por tonelada EBITDA por papelão ondulado maior do que a média da Klabin. Perfeito, obrigado, Cristiano e Marcos. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Obrigado. Trago agora a nossa percepção para o terceiro trimestre, que já estamos agora iniciando. No terceiro trimestre, entregaremos os resultados ainda mais fortes comparado com o segundo trimestre. O período é sazonalmente bom, especialmente para o papelão ondulado, segmento na qual esperamos um segundo semestre com crescimento no volume de vendas comparado com o mesmo período do ano anterior. Ainda comemorando os 123 anos de história da Klabin, seguimos confiantes na entrega do 13º ano consecutivo de crescimento do EBITDA da companhia e persistentes na visão de crescimento e geração de valor compartilhado no longo prazo. Agradeço a participação de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.